O histórico da obra brasileira de Debré pode ser iniciado quando a família real portuguesa, fugindo aos exércitos napoleônicos, transferiu-se para o Brasil em 1808. O príncipe regente beneficiou a colônia com várias medidas, entre elas a contratação de artistas franceses para a implantação do ensino atualizado de artes e ofícios. Jean-Baptiste Debré, especialista em pintura histórica, chegou ao Rio em 1816 com esta missão francesa, que tivera sua composição afetada em parte pela queda de Napoleão, já que dela participavam, como exilados, vários bonapartistas. A bordo do brick americano Calpe, Debré pintou as primeiras aquarelas da viagem, utilizadas como recurso descritivo complementar à correspondência. Poucos anos depois, passaria a coleta sistemática de imagens e anotações, visando ulterior publicação. No Rio, o artista se aloja numa hospedaria do Catumbi. Ciúmes e perseguições contra os artistas exilados atrasaram o início dos cursos oficiais. Somente em 1826, inaugura-se o prédio da Academia Imperial de Belas Artes, de autoria do arquiteto francês Grandjean de Montigny. Marco principal da introdução do neoclássico no Rio, este prédio, demolido em 1939, teve parte de sua fachada reconstruída no Jardim Botânico. A história do Brasil foi para Debré tema de quadros e de alegorias ao gosto da época, em que ele juntava aos gênios, famas e cariátides o dado tropicalista de nossos produtos, gentes e paisagens. Foi também o autor do desenho das armas e bandeiras do Brasil, Reino e Império. Na Floresta da Tijuca, Rio de Janeiro, na sede da Fundação Raimundo Ottoni de Castro Maia, estão atualmente expostas as aquarelas originais adquiridas na França por Raimundo de Castro Maia. Ainda hoje, na litografia artística, usa-se uma técnica já ultrapassada para impressão em grande escala, mas que na época de Debré era inovadora, a reprodução litográfica. Este processo propiciou a divulgação de sua arte e contribuiu para que o professor e pintor de história tivesse sua merecida consagração como artista e documentarista do cotidiano. A comunidade familiar saía à rua principalmente para a prática da religião, que assinalava sempre os momentos marcantes da vida individual e coletiva. Para o batismo na igreja, o recém-nascido ia no colo da parteira, devidamente paramentada para a ocasião. Nas procissões, as fantasias de anjo juntavam-se às opas coloridas das diferentes irmandades. Sinos, músicos e coro acompanhavam o cortejo de extrema-unção até a casa do moribundo. O tanger do sino maior para defunto homem e do menor para mulher anunciava os enterros, que se faziam na própria nave da igreja ou em catacumbas anexas.
No enterro de negros, misturava-se ao ritual cristão o ritmo, os cantos e o colorido dos africanos vendidos no valongo, incorporados como escravos à nossa força de trabalho. Licenciados para trabalhar em benefício de seus senhores, os negros de ganho eram um elemento humano dominante na paisagem carioca. Vendiam muitas vezes a outros escravos o angu ou a arruda, cuja infusão é abortiva e, para combater o mal-olhado, era usada no decote, nas ventas ou presa às dobras do turbante. Como ainda hoje se faz, pedaços de papel indicavam a mercadoria à venda. Herança muçulmana, entre outras, a janela de rótula, tão racional para o clima, permitia acesso relativo à rua, sem ofensa ao recato, mantido mesmo em caso de pobreza extrema, em que ainda cabiam ao último escravo as trocas com o exterior. Os galões, rosetas e cores nacionais dos chapéus dos barbeiros ambulantes eram alusivos à fundação do Império. Habilidade e improvisação regiam a prestação de serviços, tais como os do cirurgião negro, com suas drogas ventosas e amuletos, ou aqueles oferecidos na loja do barbeiro, dublê de cirurgião, sangrador, dentista, conserta tudo e músico eventual. Escravos de ofício eram alugados aos oficiais das lojas, como auxiliares. A urbanização fazia-se às custas de mão de obra escrava. Nas obras governamentais, eram empregados forçados negros. O transporte de cargas era feito por negros cangueiros e o de passageiros em rede, liteira ou cadeirinha. Mesmo quando bem cuidados, denunciando dono de categoria, os escravos podiam vir a ser castigados pelo feitor ou por outro escravo sob sua fiscalização. O escravo doméstico era uma presença constante, garantindo a ociosidade dos brancos. À refeição abundante seguiam-se as amenidades da cesta. Enquanto as mulheres, sentadas à asiática, ocupavam-se no lar, para os homens, o melhor programa de fim de tarde eram as conversas e transações no largo do palácio. A rua era palco de recreações e festejos. A marimba saía nas tardes de domingo. Dos folguedos anuais do intrudo, deriva o carnaval. Aos divertimentos espontâneos contrapunham-se as cerimônias oficiais, com clérigos nobres e funcionários devidamente condecorados, e damas da corte ostentando ornatos e plumas com as cores nacionais.
Debré assistiu à partida de Dona Carlota Joaquina, que documentou, e também a de Dom Pedro I. Logo após a coroação de Dom Pedro II, ele próprio deixou definitivamente o Brasil rumo à França e às tarefas restantes necessárias à publicação da sua Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil.